eu sou o Pedro Luiz. Eu sou a Mari Werdotti. E hoje vamos falar sobre o Arkham Horror, a pedido do Uzi. Bom, o Arkham é um jogo cooperativo que ele pode ser jogado de 1 a 8 jogadores, lançado pela Fantasy Flight em 2005. Ele é um jogo temático, se passa na década de 20. Vocês são investigadores que têm que salvar Arkham dos horrores dos deuses adormecidos. Para quem conhece qualquer coisa do Lovecraft, é um puta prato cheio, o tema e a arte do jogo é espetacular. Durante o jogo você vai enfrentar monstros e os lacaios dos deuses antigos, vai procurar pistas, vai até ir para outras dimensões na tentativa de salvar Arkham dos deuses antigos. Ele tem um tempo de partida aproximado de 4 horas, só que esse tempo na nossa experiência varia muito, já fomos de 2 horas a 7 horas e meia na nossa primeira sessão. Depende do Elder One que você escolhe. Depende do Elder One, depende da experiência dos jogadores, né, com esse tipo de jogo. A quantidade de jogadores, bastante. E é um jogo de regras bem densas, eu diria. É um jogo que você vai jogar várias vezes com as regras erradas até aprender direito. E é isso, vamos apresentar os componentes, mostrar para vocês as regras do jogo de forma resumida. Não temos a menor intenção de explicar como é que funciona o jogo completamente, é um jogo muito complexo. E no final, como sempre, nossos comentários do jogo. O jogo ele vem com um livro de regras, um tabuleiro, um marcador de jogador inicial, 5 dados, 16 fichas de investigador, 16 marcadores de investigador, 56 marcadores de dinheiro, 34 marcadores de sanidade, 34 marcadores de saúde, 48 clue tokens, 24 marcadores de habilidade, 44 cartas de itens comuns, 39 cartas de itens únicos, 40 cartas de magias, 20 cartas de habilidades, 11 cartas de aliados, 8 retainers, 8 cartas de bênção e maldição, 8 cartas de empréstimo do banco e as 3 cartas do assistente do xerife, que é o Deputy. 8 fichas de deuses antigos, que são os inimigos do jogo, 20 Doom tokens, e do outro lado eles têm o Elder Sign, 63 cartas de locais, 67 cartas de mitos, 49 cartas de portais, 60 marcadores de monstros, 16 marcadores de portais, 3 marcadores de atividade, 3 marcadores de exploração, 1 marcador de terror e 6 marcadores de negócio fechado. Ok, então, para explicar as regras, iniciando pelo personagem, aqui foi escolhida a Amanda Sharp, é uma estudante. Então a primeira coisa que vai fazer é separar os 3 slides de skill aqui e colocá-los por enquanto em qualquer lugar aqui, nas 3 linhas. Isso aqui tá bom. Depois, na cada ficha está escrito as posses fixas. Então aqui ela tem 1 de dinheiro e 1 clue token, um tokenzinho verde. De aleatório, ela tem um item comum, que é esse amarelo aqui da arma. No caso, foi uma dinamite. Um item único, que é o vermelho. Ela deu sorte, pegou um Elder Sign. Uma spell, que é o roxo. Esse daqui. Deu um Shriveling. E 2 cartas de skill, que são as cartas amarelas. Essas daqui. Todas essas cartas são tiradas aleatoriamente. Também é necessário pegar a peça do personagem. Na ficha está escrito quanto de sanidade e de stamina tem o personagem. Então são 5 peças de stamina, de sanity e mais 5 de stamina. Todo personagem tem escrito na ficha, não sei se dá para ver por causa da iluminação, focus. Esse focus, no início de cada turno, é o quanto você pode mover os slides. O que fazem os slides? Cada personagem tem as mesmas 6 perícias. Speed, que é velocidade, que é quanto você se move num turno.
Sneak, que você utiliza para escapar, para fugir dos monstros sem enfrentá-los. Fight, que é a parte de luta física, de porrada, de arma física. Will, que você utiliza para fazer magias. Will, que é a sua força de vontade para os testes de horror. Lore, que é o que você utiliza para fazer as magias. E Luck, que é bastante utilizado nos testes de skill. Nos testes que as cartas pedem para você pedir. Então, com sorte, você acha um Clue Token. Se você não passar no teste de sorte, alguma coisa ruim acontece. Então, no começo do jogo, você vai colocar o slide onde você quiser, onde você considera mais importante. Cada grupo dessas duas perícias, ela é inversamente proporcional à outra. Então, se você aumentar a Speed aqui, você diminui o Sneak. Se você aumentar o Fight, você diminui o Will. Se você aumentar o Lore, você diminui o Luck e vice-versa. Então, no começo do turno, você utiliza... No começo de cada turno, você pode mexer esses slides até o número de vezes do seu Focus, que está escrito aqui. Então, ela é uma personagem equilibrada, então ela pode mexer 3 vezes. Esse valor pode ir de 1 a 3. Então, aqui tem o Ancient One, o Deuses Antigos, né? Para de exemplo, obviamente, eu peguei o Cthulhu. Esse aqui é sorteado aleatoriamente no início de cada jogo. Ele vai ficar acompanhando o pessoal até o final. Então, o que tem aqui na fichinha dele? O que importa, na maior parte do jogo, são esses marcadores aqui. Esses espaços. O que você faz com eles? Quando você tira um portal, na carta de mitos, se um portal abrir no turno, você vai pegar uma pecinha de Doom Token e vai colocar aqui. Quando a última pecinha for colocada, aqui no caso ele cabe 13 peças, quando a última pecinha for colocada, ele acorda. E todos os investigadores vão enfrentar o Ancient One, normalmente. Tem uma exceção, que é o Azathoth, que você não enfrenta ele, você perde imediatamente, quando ele acorda. E aqui no cantinho, nesse canto, tem uma habilidade que fica ativa enquanto ele está adormecido, que nesse caso os cultistas têm um nível de horror com -2 e o dano de horror de sanidade deles é aumentado para 2. Aqui do lado fica o ataque dele depois que ele for acordado. E aqui também é o efeito que acontece enquanto ele está dormindo, que é para prejudicar os aventureiros. No caso do Cthulhu, a sanidade e a estamina máxima de todos os investigadores é reduzida em 1. É bem complicado. Então é isso. Os investigadores vão tentar impedir os portais de serem abertos para impedir do Cthulhu, aqui no caso, né, do Ancient One, do Deus Antigo, acordar. Se você selar o local onde um portal já abriu, que é um dos objetivos de vitória, aquele local fica selado, não pode abrir outro portal. Então, se caso aparecer de abrir outro portal, o nível aqui não aumenta. Então, no início do jogo, esses níveis aqui são aumentados muito rapidamente. Praticamente todo turno vai acabar aumentando um aqui. Até que no meio do jogo ele fica um pouco mais moroso. E aí depende da sorte dos investigadores para pegar os Clue Tokens. Então este aqui é o tabuleiro de Arkham. A personagem aqui, na ficha dela, está escrito onde é que ela começa. Utilizando esse exemplo aqui, eu coloquei só um personagem, só ela mesma, que inicia no banco de Arkham. Ao redor do tabuleiro você vai deixar os decks de cartas, primeiros locais, todos separados por cor. Depois as cartas de investigador, são as cartas pequenas. Aqui cada um ficaria com seu próprio personagem, com seus itens. E o Ancient One. E os 2 decks de mitos e de portal. Então, no começo do turno, no começo da primeira rodada, antes de qualquer pessoa jogar, é tirada uma carta de mitos. Através dessas cartas é que os monstros e os portais são abertos. Então, tirando a primeira carta, está aqui, tem um texto escrito de Environment, que é uma carta que fica em jogo, mas o que interessa são essas partes aqui. Ó. Vai abrir um portal no The Unnameable.
um clue token aparece em Woods. E é isso que vai ser feito no tabuleiro agora. Então, o portal foi aberto em Unnameable. Essa é uma fichinha de portal que é tirada aleatoriamente. Aqui é o local que foi tirado na carta. E no Woods, que é esse local aqui, é colocado um clue token a mais que também estava te mostrando na carta. Além disso, onde foi aberto um portal, é sorteado um monstro para ser colocado onde tá o portal. No caso aqui, foi um Ghoul. No tabuleiro, cada local tem uma atividade, uma ação que você pode fazer. Vamos pegar um local aqui, por exemplo, aqui o Graveyard. O Graveyard ele já está com um clue token, então quem terminar o turno ganha um clue token aqui no final. Ele é um lugar que está com esse íconezinho vermelho, significa que é um lugar instável. Que é um lugar, os lugares instáveis são os lugares possíveis de abrir portal. Além disso, ele possui dois íconezinhos aqui, que são as coisas que você pode pegar nos eventos. Então você pode receber um clue token ou uma carta única, símbolozinho da carta vermelha. O jogo você vai precisar dos clue tokens para fechar os portais. Então o interessante é você correr atrás deles o mais rápido possível. No caso, o turno se passa em fases. A primeira fase é de upkeep, que é de manutenção. Nessa fase é a fase onde você pode movimentar os slides até o limite do seu foco, como eu falei antes, e fazer o efeito de qualquer outra carta que precisa de manutenção, como por exemplo Retainer, Maldição, entre outras. Depois que todo mundo fez a fase de manutenção, vem a fase de movimento. Cada um pode se movimentar o número de quadrados que está no speed da sua ficha. Então aqui no caso, cada passo de movimentação você gasta 1. Então aqui eu vou andar 1, 2. Terminando o movimento aqui, eu pego o clue token que estava nesse lugar, vai para o personagem. Todo mundo faz essa movimentação. Depois que todo mundo tiver se movimentado, tem os encontros em Arkham. O tabuleiro ele é dividido em Arkham, que é a maior parte aqui dos encontros, dos locais, e nos outros mundos, que ficam essas partes aqui. Quem tiver em Arkham nessa fase, vai pegar a carta de local, da cor que está escrito, do lugar onde ele está. Então aqui, como ela está no bairro de Downtown, é um bairro branco, você pegaria a primeira carta do deck branco. A carta tem um texto, que é uma coisa que acontece lá. Você vai procurar qual o local que você está na carta. Então aqui Independence Square, vai ver o que acontece e vai fazer ação. Então aqui nesse caso você ganha uma estamina, é um dos poucos casos bons aqui. Depois que todo mundo fizer a fase de encontro de Arkham, vem a fase de encontro do outro mundo. Como é que funciona? Se você entrar num portal, então aqui nesse caso aqui, esse portal foi aberto para The City of the Great Race. Se o personagem se mover para cá, ele vem parar aqui, na cidade da Grande Raça. Então, ao invés das cartas de local coloridas que estão no deck, é retirada uma carta do deck de portal. Então, foi tirada uma carta, você compara se a cor da carta que você tirou é da cor que está no lugar que você está. Se for, você já faz o efeito. Se não for, você tira outra carta. Então, você vai ver se o local que você tirou está escrito na carta. Nesse caso aqui, não. Então, você deve estar escrito no Outros, no Other, e faz o efeito. Depois que todo mundo fez o encontro no outro mundo, né, tem a fase de mitos. Nessa fase é retirada, no final de cada turno, né, é retirada mais uma carta desse deck. Então você abre mais um portal. Aqui no caso em High School Society é colocado mais uma clue, mais uma pista no mapa. E é importante mostrar também aqui os ícones de movimento. Então, ao tirar essa carta, os monstros que estão com o símbolozinho na estrela, na lua, andam na direção branca, e os que estão com a cruz andam na direção preta. No caso aqui, esse monstro é este ícone que está aqui. Esse monstro não tem nenhum desses dois símbolos, então ele não se moveria. Caso ele se movesse, existem as setas pelo tabuleiro que mostram para onde eles andam.
Então, caso você pare no lugar onde está um monstro, ou o monstro se mova para onde você está, você precisa enfrentá-lo. Primeiro você vai ver aqui do outro lado, é o teste de horror. Esses números azuis aqui é o que você vai utilizar. Então, o primeiro número é o modificador no seu teste de horror, que é um teste de will, que é a ficha que está no personagem, vontade. No caso, a personagem no momento está com 2. Então, mais 0, ela vai rolar 2 dados ainda. E aqui é quanto de sanidade você perde caso você não passe no teste. Então, você vai rolar 2 dados. E caso você não tire nenhum sucesso, você vai perder 1 de sanidade. O que é um sucesso no dado? São rolados 2 dados de 6 lados. Um sucesso é 5 ou 6 no dado. Um fracasso é qualquer número abaixo disso. Então aqui nesse teste tirou um 5 e um 1, teve um sucesso, nada ocorreu no teste de horror. Feito o teste de horror, você precisa escolher se você vai fugir ou enfrentar o monstro. Você pode tentar fugir, que é um teste de sneak, de furtividade, com o modificador que está aqui na parte da frente do monstro, que é a percepção dele, -3 nesse monstro aqui. Então é mais difícil fugir dele do que o normal. Caso você deseje enfrentá-lo, você vai utilizar esses valores que estão aqui. O primeiro número, esse número que está em vermelho, é o modificador no teste de fight, caso você esteja enfrentando ele com arma física. A dificuldade do teste, quantos sucessos você precisa tirar, é o númerozinho vermelho, é o símbolozinho vermelho, que é a gota de sangue. Então, para matar esse monstro, você precisa tirar um sucesso. Caso você falhe, você vai perder 1 de estamina. Esse teste, essa batalha é repetida quantas vezes até ou o investigador perder todos os pontos de stamina, de saúde, ou até o monstro ser derrotado. Como é que você faz o fight? Você vai olhar na sua ficha e vai ver o valor que você tem de fight. Então aqui na ficha dela você vai procurar o quanto você tem de fight para enfrentar aquele monstro. No caso ele está com um 3, o valor 3, e você vai escolher utilizar algum item, se você quiser, se você desejar. Obviamente você só tem 2 mãos, então você vai procurar uma combinação de itens que dê no máximo 2 mãos. Ela tem o dinamite, que é um item que dá mais 8 no teste, e já ocupa 2 mãos. No entanto, ele é um item de uso único e é um item físico. Existem monstros que têm resistência até imunidade a dano físico, no caso não é esse. Então, caso ela escolhesse usar a dinamite, ela pegaria 3, que é o valor que ela tem de fight, mais 8, que é o da dinamite, e menos 1, que é o modificador do monstro. Então seriam rolados 10 dados. Caso algum deles tenha sucesso, só é necessário um sucesso, esse monstro seria derrotado, e a pessoa que derrotou fica com o tokenzinho do monstro para ela. Esses tokenzinhos você gasta no tabuleiro para comprar outras coisas, para pegar coisas para o seu personagem. Importante mencionar também que caso você tire... caso um portal seja aberto onde já esteja um portal, ocorre o que eles chamam de Monster Surge, que em cada portal que está aberto no mapa aparece um monstro. No entanto, pelo menos você não avança o Doom Token do Ancient One. Mas isso vai acumulando os monstros no tabuleiro. Dependendo do número de jogadores que você tem no jogo, existe um número limitado de monstros que podem estar em jogo. Caso o número de monstros que apareçam exceda esse limite, ele vai ficar na área do mapa que se chama Outskirts. Só que essa área do mapa também tem um limite. Caso o Outskirts fique lotado, cada monstro que iria aparecer no mapa vai elevar em 1 o nível de terror do mapa. O nível de terror ele vai até 10. No caso, em cada númerozinho colorido que tem desse, acontece uma coisa diferente. No caso aqui é uma loja que fecha diferente do mapa, assustado com os acontecimentos. Falei também dos portais, que você precisa selar os portais para impedir que os portais sejam abertos no mesmo local. Como é que você faz isso? Você vai explorar o outro mundo. Então aqui, se você entra no portal, você vai primeiro nesse local, depois nesse encontro, e depois você volta para cá. Quando você voltar para a Arkham do portal, você tem a chance de tentar fechar esse portal. Fechar esse portal é um teste de fight ou de lore, depende do que você quiser utilizar, com o modificador que está no portal. Então aqui seria um teste de fight ou lore com mais 0. Caso você seja bem sucedido, o portal é fechado, é retirado do mapa, e você ganha o tokenzinho. Se você tiver 5 Clue Tokens,
no seu personagem, você pode, ao invés de simplesmente fechar o portal, você vai selá-lo. No caso de selar o portal, é colocado um tokenzinho aqui no mapa. Deixa eu pegar aqui o Elder Sign. É colocado um token no mapa para mostrar que esse local já foi selado. Caso apareça alguma carta que abra um portal aqui, o portal não é aberto. Como é que você ganha um jogo, uma partida de Arcane Horror? A primeira possibilidade, que eu acho que é a mais comum de acontecer, é se existirem no tabuleiro 6 Elder Sign, 6 lugares onde forem selados os portais. Então, quando você selar o 6º portal, o jogo acaba e os jogadores ganharam. A outra maneira é se você fechar o último portal do tabuleiro. Então, se não tiver nenhum tabuleiro, nenhum portal aberto no tabuleiro, e se todos os jogadores já tiverem fechados no total, né, um número de portais igual ao número de jogadores. Então, se tiver 5 pessoas jogando, se vocês já fecharam 5 portais, o jogo acaba e não tiver nenhum portal aberto no tabuleiro. A outra maneira é se vocês forem enfrentar o Ancient One, o Deus Antigo, se vocês conseguirem derrotá-lo, vocês também ganham o jogo. Como é que vocês perdem o jogo? Quando o Ancient One acordar, caso ele mate todos os investigadores, ele ganha o jogo. O tabuleiro ganha o jogo, né? O Ancient One acorda quando o tokenzinho dele estiver cheio, ou, como eu expliquei aqui no Terror Track, caso ele chegue a 10, ele imediatamente é acordado. Se existirem muitos monstros ou muitos portais no tabuleiro, dependendo do número de jogadores, ele também acorda e os jogadores devem enfrentá-lo imediatamente. Tudo que foi explicado aqui, existem as exceções e as mudanças de regra. Cada carta modifica as regras de certa forma. Então existem cartas que aumentam o Terror Track fora de receber monstros. Existem cartas que colocam monstros a mais no tabuleiro. Existem as maldições e as bênçãos que você pega no tabuleiro que modificam as rolagens. Você pode ter um retainer que vai te dando grana por turno. Você pode pertencer a Silver Twilight. Tem uma carta de membership que muda a ação que você tira aqui dentro. No tabuleiro você tem diversas ações que podem te dar o bônus. Você pode comprar item, você pode buscar um aliado, você pode se recuperar a sanidade ou a saúde. E inclusive até pode virar o assistente do xerife aqui na Police Station, se você quiser. Vamos para as conclusões do jogo, o que a gente acha dele e, novamente, por que a gente acha que vocês precisam comprar esse jogo. Primeiro, é um jogo cooperativo, foi o nosso primeiro jogo cooperativo que a gente conheceu, que a gente jogou. É um estilo de jogo bem diferente dos jogos normais. Ele é parecido nesse ponto com o Battlestar Galactica que a gente falou anteriormente, só que desse daqui são todos do mesmo lado. É verdade. Ele é um jogo que tem uma temática muito pesada. Eu adoro a temática dele, adoro Lovecraft, adoro as coisas de Arkham, de Cthulhu, de coisas do tipo. Ele tem uma arte espetacular. Ele é um jogo que ele vai criando uma certa história, né? Você vai lendo as cartas e vai formando uma historinha do que está acontecendo no jogo. Então, se você gosta do tema, é um puta prato cheio. É um jogo muito legal. É um jogo envolvente. Você tem muita coisa para fazer, muita coisa para ver o tempo inteiro. E ele está sempre com pelo menos na nossa experiência, à exceção do último jogo, ele é muito tenso. Ele é muito difícil. O Ancient One, as coisas que acontecem no tabuleiro são sempre muito ruins. Tá todo mundo sempre se ferrando o tempo inteiro. A batalha com ele no final é terrível. Terrivelmente, muito difícil. Você precisa se preparar muito bem para ter alguma chance de ganhar dele. E, bom, os componentes são do nível da Fantasy Flight, não tem nem o que falar, são espetaculares, as cartas a arte são... é maravilhosa. A arte, as cartas, os componentes são muito bons, o tabuleiro é bem resistente. Nós não damos nota para cada elemento do jogo, porque eu considero que a gente ainda é muito inexperiente no mundo dos jogos de tabuleiro, a gente conhece muito pouco. Então não adianta falar que esse jogo tem componentes nota 9 se eu não conheço, a gente conhece 10, 15 jogos. Mas a nossa impressão com o que a gente conhece é essa. E o que ele tem de ponto negativo? Primeiro, na minha opinião, é que ele é um jogo que você não tem como bolar uma estratégia. Ele é um jogo que você vai reagindo conforme as coisas vão acontecendo.
Então você não sabe o que você vai conseguir de coisas boas, você não sabe o que vai acontecer de coisas ruins. Você vai jogando conforme vai acontecendo as coisas. Outro ponto negativo, se você ignora o tema do jogo, se você ignora o texto descritivo, se você não liga para a história, ele perde bastante a graça. Ele é um jogo que fica bem seco, né? É um jogo sem temática, sem estratégia, não é tão divertido assim. Isso acaba acontecendo quando o jogo fica muito longo, o pessoal para de ler as cartas, para de explicar o que está acontecendo de verdade. Então... por ser muito longo também, dificilmente a gente pega ele para jogar. É um jogo que você precisa separar um sábado inteiro para jogar, um dia inteiro para chamar a galera e jogar. Ele fica melhor com 4 ou 5 jogadores, apesar de dar para jogar solo, não recomendo jogar ele com uma pessoa só. E a outra crítica é o problema de todos os jogos cooperativos, que é, se tem uma pessoa mais mandona, uma pessoa que vai tentar controlar os outros jogadores, vai gerar frustração na mesa, a pessoa vai controlar os outros, vai jogar sozinha, basicamente, o jogo. Esse jogo dá pra fazer isso. Então é isso, espero que tenham gostado. Qualquer comentário ou sugestão de jogos, apesar que a nossa coleção é limitada, deixe aí nos comentários. Se a gente falou alguma regra errada, com certeza a gente falou, também deixe aí nos comentários que a gente corrige no vídeo. E é isso, até a próxima.